Gente, hoje é 4 de março, Dia Mundial da Conscientização da Obesidade. Mais do que uma questão estética, a obesidade é reconhecida pela medicina como uma doença crônica que envolve fatores biológicos, fatores emocionais e até sociais. E a gente abre espaço aqui no NT Sul para falar desse tema tão importante. Por isso, já estão comigo aqui no estúdio a psicóloga Cíntia Schneider e o especialista em endocrinologia Frederico Quadros. Nós vamos juntos entender como emoções, hormônios, comportamento influenciam no desenvolvimento e também no tratamento da obesidade. Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Cíntia, mais uma vez, você está retornando aqui ao NT Sul, né? Já tinha participado outra vez. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo falando sobre esse tema que é tão importante, tão recorrente hoje no nosso dia a dia. Muito bem. Frederico, boa tarde. Posso lhe chamar de Fred? Pode. Boa tarde, é um prazer agradecer o convite e também é um prazer estar comentando sobre essa questão que a gente tem visto cada vez mais na população, na sociedade, e tem sido alvo de muitas dúvidas em todo o mundo, na verdade, né? Não seria diferente. Vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas aqui, por isso você de casa pode participar com a gente, se sentir à vontade, quiser contar alguma história também, pode contar, quiser fazer a sua pergunta, mande nesse número que está aparecendo aí na telinha, 51997697129. Bom, a gente vai ter algumas histórias que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, que a nossa produção já preparou, mas antes de tudo, para contextualizar, vou começar perguntando para vocês o seguinte: o que pode ser caracterizado efetivamente como obesidade? E aí quando a gente pensa em tratamento, como lidar com isso? É só uma questão emocional? É uma questão médica? Tem que tomar remédio? Alguma questão só de controle emocional? Como que a gente pode começar para entender esse assunto? Bom, a obesidade ela é caracterizada por uma alteração metabólica, né? E é uma doença multifatorial. Então, ela não é, quando diz multifatorial, ela não envolve só aspectos de saúde física, né? Ela tem relacionados à saúde mental, tem relacionados a várias alterações em outros órgãos e sistemas, né? E o que a gente acaba contando sempre na decisão de tratar ou não é o impacto que o peso, né, que a massa de gordura está causando na pessoa, na qualidade de vida, e se está sendo comprometida por causa do peso, né? Tem pessoas de diferentes, né, situações que às vezes o peso não é um problema, não é uma questão pessoal, mas para outras vezes já é uma questão que já envolve tratamento, acompanhamento. Então, por si só, ela tem um conceito de doença em vista das alterações que o tecido de gordura causa, mas ela abrange vários aspectos da vida da pessoa que precisam ser vidos ao mesmo tempo que o tratamento, digamos, médico. Claro. E as questões emocionais, Cíntia, o que a gente pode dizer? Qual que é a influência desta questão mental da pessoa, tanto aí no diagnóstico, quanto efetivamente nas questões relacionadas a tratamento? A influência é muito grande, né? A gente sabe que a comida ela não serve só para nutrir alguém, não é só para o corpo funcionar. A comida, a alimentação, ela está relacionada a muitas coisas na nossa vida. A parte social, a parte de bem-estar, momentos de comemoração, momentos de tristeza, envolvem comer. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi associando a alimentação ao prazer, a sentir coisas positivas com ela. Além de que, quando a gente come alguma comida afetiva, alguma coisa que é especial para nós, a gente de fato sente prazer. Então, a gente tem aí muitas questões emocionais envolvidas, justamente porque a comida nos remete a sensações agradáveis. Ou seja, a gente acaba buscando pela alimentação quando sentimos algumas emoções desagradáveis, intensas, como ansiedade, tristeza, raiva, estresse, cansaço também, né? E aí isso tudo dificulta muito o emagrecimento ou o processo de manutenção do peso de alguém. Ou seja, para muitas pessoas pode ter aí um gatilho, né? Algo que não deu certo, deu errado. Vou comer uma coisa diferente então, né? E aí também pode ser um problema. Bom, a gente vai ampliar bem mais isso na nossa conversa aqui, nesse programa especial. Mas antes de tudo, a gente vai contar aqui uma história, porque essa é a ideia, né? A gente trazer histórias, histórias que são reais, de pessoas que convivem com essa situação. A gente vai conhecer agora a história da Tuane, é uma jovem de 24 anos de idade, que chegou a pesar 115 quilos e que, desde a infância, sofreu muito com a obesidade. Ela fez bariátrica em novembro de 2024
está agora com 67 quilos e defende a bandeira de que a cirurgia não é tudo, apenas faz parte do processo de emagrecimento. Então, convido vocês também a gente ir aqui para a nossa tela para a gente acompanhar essa história. Para a Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Na vida da Tuane, desde a infância, obesidade vai além de um conceito. E os prejuízos? Só quem sente na pele é que sabe e sofre, até o limite da mente e do corpo que gritam por mudança. Não é a pessoa obesa. O gordo vai chegar e vai sentar e vai quebrar a cadeira, por exemplo. O gordo vai chegar e vai tomar conta do espaço. Ou a pessoa vai... cuidado, vai comer demais. As pessoas, elas não têm respeito, muitas vezes. Geralmente, as pessoas, elas são muito cruéis. E isso é muito difícil. A minha opção pela bariátrica foi onde eu comecei a perceber que tudo desandou. Então, eu tinha pressão alta, eu tinha ovário policístico, eu tinha esteatose hepática. E aí eu parei e pensei assim, opa, tem muita coisa errada. Tá tudo muito errado. A minha vida gira em torno da comida. E não dá mais para viver assim. Aos 8 anos de idade, ela começou a engordar. Na adolescência, teve a fase rebelde, fez dietas, tomou remédios, quis muito emagrecer. Não conseguiu. Ficou adulta e com o tempo veio a aceitação, que durou uns 5 anos, até que ela chegou a 115 quilos. Veio então a decisão de iniciar um processo de emagrecimento a partir de uma bariátrica que reduziu em 80% o intestino dela. Foi em 18 de novembro de 2024. A rede social foi o diário onde, até hoje, ela compartilha todo o processo com as dificuldades e as recompensas. Não se trata somente da cirurgia. Eu falo muito nas minhas redes sociais de que enquanto houver desinformação, eu sigo lá falando para as pessoas de que a bariátrica não é o método mais fácil. E não é uma fórmula mágica. Hoje, a minha relação com a comida é... Após 1 ano e 3 meses de bariátrica, a gente entende que tudo se é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu entendo que não é quantidade, é qualidade nas alimentações. Hoje, a Tuane pesa 67 quilos. No caminho deste processo de emagrecimento, através da rede social, ela reconheceu e começou a trocar experiências com outro bariatricado, o Jordan. A amizade evoluiu para um relacionamento, onde os dois se motivam, se apoiam e passam juntos pelo processo que ela reforça, não se resume a uma cirurgia. É um processo e eu gosto muito de dizer que esse processo ele não é fácil, mas ele vale a pena. Então a gente precisa viver ele, porque eu ainda estou caminhando para esse objetivo, mas olhar para trás e entender e perceber com carinho e acolhimento o meu processo e o quanto eu já evoluí é fantástico. Muito obrigado, Tuane, por compartilhar um pouquinho da tua história com a gente e com a nossa audiência aqui do NT Sul. Cíntia, o que está por trás do ponto de vista emocional, então, do ganho de peso? O que a gente pode dizer para a nossa audiência, depois também de ver um pouquinho aqui da história da Tuane? Acho que o principal aspecto é essa questão da compensação das emoções ou busca da regulação emocional com a comida. Que é aquela história, né? De hoje eu tô ansiosa, hoje eu tô estressada, hoje eu tô cansada, então eu busco na comida este conforto. Eu já cheguei a ouvir de algumas pessoas que a comida servia como um abraço. Tamanha regulação emocional que oferecia. Só que a gente sabe que isso é muito limitado. Então, no momento em que a pessoa se alimenta, ela sente esse prazer, ela sente esse conforto, mas algum tempo depois não foi resolvido aquilo que gerava, né, aquela emoção intensa. E aí, volta tudo de novo, né? Volta a emoção mais forte, vem junto a culpa por ter comido, e aí se torna um ciclo que alimenta cada vez mais,
né, o aumento de peso. Então, talvez essa seja a principal. A gente ainda pode citar aí também, né, essa pressão pela estética, uma estética que busca, que muda o tempo todo, desculpa, né? Então, a gente já teve um momento em que a estética desejada era um corpo mais com curvas, que era bonito, e esse era o padrão de beleza. Depois a gente teve o ápice ali das modelos, né, o corpo extremamente magro. Depois a gente teve um padrão de estético que chamava mais atenção pela questão de ser forte, de ser musculoso. E hoje a gente está, de novo, caminhando para uma valorização da magreza. Então, essa pressão externa também é uma questão, né, um gatilho importante para essa relação ruim com a comida e com a própria autoimagem. Ok. Fred, a Tuane mencionou também ali no depoimento dela essa questão de desconhecimento, né, que o desconhecimento da obesidade enquanto doença é algo que prejudica. Quando que a obesidade ela pode ser reconhecida como efetivamente uma doença crônica? Quer dizer, não tem a ver somente com o hábito da pessoa. De repente ela está fazendo tudo que pode ali, né, na questão da alimentação, está cuidando da situação emocional, mas isso é insuficiente, né? Um dado interessante que a Tuane falou ali no depoimento dela é que ela já convive com isso desde a infância. Então, para as pessoas que têm que lidar com a obesidade, é muito difícil esse estigma de ter uma doença em que muitas vezes elas não fizeram por merecer, né, ou não tiveram opção de ter ou não, porque a complexidade da obesidade é muito grande, né, tem muitos fatores, não só os alimentares, sociais, psicológicos, genéticos. Então, a gente considera que as pessoas que lidam com obesidade, elas já têm muitos anos já de caminhada e tentativas, falhas e isso a vida acontecendo, né? Processos e as pessoas... E quando isso foi começado há pouco tempo, que a ciência viu isso como uma doença, no sentido de que isso aumentaria o risco de ter hipertensão, diabetes, que poderia prejudicar o funcionamento hepático, articular e saúde mental, né, que é uma coisa que é extremamente importante nesse sentido, né? Então, a partir daí que para o paciente que tem, é difícil ele se ver doente, sendo que é uma coisa que ele desde muitos anos está lidando. A gente considera, assim, do tratamento, principalmente quando o excesso de peso está causando impacto na qualidade de vida e alterando ou aumentando o risco de ter outras doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Daí que a gente propõe ao paciente, né, um tratamento mais... um tratamento com medicação ou com... Né, hoje em dia a gente tem poucas opções, infelizmente, ainda a gente não evoluímos tanto, né? Mas aí a partir do impacto do peso na qualidade de vida e em outros órgãos, sistemas, que a gente vai tomar a decisão com o paciente se a gente vai tratar ou planejar ali alguma estratégia ali para o paciente conseguir melhorar e diminuir o risco de ter algum problema decorrente do excesso de peso. Pois é, eu acho que até sobre isso, uma questão assim que está na boca do povo, muita gente falando, é sobre as tais canetas emagrecedoras, né? Algo que virou uma febre no país, inclusive tendo que ter algumas interferências, cuidado nessa regulação, para saber de onde é que vem, né? Muitas vezes sendo até mesmo esses produtos sendo vendidos de uma forma ali irregular, ilegal. Então, tipo assim, vou comprar e é uma coisa mágica, né? O que a gente pode dizer sobre isso e sobre outras metodologias que estão à disposição, tanto como produtos dessa natureza ou outras opções? Aí eu abro essa pergunta para vocês os dois. Bom, a gente está vivendo, na verdade, né, uma grande revolução na medicina, porque há pouco tempo que começaram a surgir essas medicações para tratamento de obesidade, sobrepeso, e que até então a gente tinha um grande limbo, né? As medicações não eram feitas com um objetivo específico para isso, tem a questão dos efeitos colaterais, e ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa revolução, no início que começou a ser comercializado aqui no Brasil, né, ainda não era
era uma medicação que as pessoas conseguiam pegar na farmácia, assim, em receitas. Assim, então, durante muito tempo, muitas pessoas, nas pesquisas próprias da internet, propagandas, começaram a usar a medicação para perder peso, e o que era como se fosse vendida como se fosse uma solução mágica, que nem eu falei, as pessoas geralmente lidam com muitas coisas antes de decidir fazer alguma mudança de vida para diminuir o peso. E aquilo foi visto como uma esperança mágica, porque tinha perda de peso, mas a gente sabe que o conteúdo que tem nessas canetas é uma medicação, né? É uma medicação que tem estudos, tem para ter o resultado esperado, né? Tem uma série de características, de cuidados que o paciente precisa ter, e que não é uma solução mágica, infelizmente, né? É um tratamento e que o paciente vai ter que fazer por meses, anos, dependendo do caso, né? E que tem muito essa impressão de que veio uma solução mágica e mais fácil. Então quer dizer, não basta a pessoa fazer a aplicação dessa medicação e ele imaginar que pronto, está resolvido, vai emagrecer, vai conseguir manter os demais hábitos dele tranquilamente e está resolvido. Tem mais coisas ou nem resolve para todos? Qual que é a indicação? A medicação, ela é uma ferramenta a mais, né? É uma forma de tornar essa luta do paciente mais justa, no sentido do paciente ter menos risco de ter os efeitos do emagrecimento, que quando a pessoa emagrece, o corpo começa a se adaptar, né? Quando começa a mobilização ali das nossas reservas de energia, né? O nosso corpo começa a se adaptar de uma forma a impedir isso. E essas medicações, elas ajudam a atenuar esses efeitos negativos, né, que causam reganho de peso, mas isso não tira o papel da pessoa ter que fazer mudanças na alimentação, tem que fazer exercício, como acompanhamento psicológico. Então, ela é uma ferramenta que veio para ajudar aquilo que antes, há pouco tempo, a gente não tinha, né? A única solução mais efetiva era a cirurgia bariátrica, né? Então, ela é uma ferramenta a mais, mas que não vai tirar o papel dos outros pontos no tratamento da obesidade, né? Uhum. Cíntia, e o pessoal que te procura lá, né, que de repente está tendo esse acompanhamento, como vocês mencionaram, que é uma questão multidisciplinar, de diferentes áreas, realmente uma luta, né, que as pessoas travam contra a obesidade. O que dá para a gente dizer do ponto de vista emocional, digamos, ou alguém que já está fazendo alguma medicação, ou passou por bariátrica e que é só o primeiro passo? Como é que é aí essa questão emocional para esse momento? Então, os pacientes que eu acompanho no processo, né, que fazem uso das canetas emagrecedoras ou que estão em processo de emagrecimento, em tratamento, todos eles têm acompanhamento multidisciplinar, né? E é algo que a gente preza bastante, justamente porque a obesidade é crônica. Então, a gente precisa do médico tratando, a gente precisa, às vezes, do psiquiatra, às vezes a gente precisa do nutricionista e precisa do psicólogo, porque é uma questão muito ampla. As medicações, elas vieram e elas auxiliam muito em questões que facilitam a busca pelo comer. Então, reduz um pouco os pensamentos por comida, reduz um pouco aquela sensação de ansiedade ao não comer, ajuda a tolerar um pouco as emoções desagradáveis de passar vontade, porque a gente sabe que são emoções presentes no processo de emagrecimento e que não é fácil, né? E justamente por a caneta facilitar tudo isso é que exige esse acompanhamento, porque o paciente precisa desenvolver outras maneiras de lidar com a comida, ele precisa mudar sua relação com o próprio corpo, com a sua autoimagem para conseguir manter esse processo. Então, na terapia a gente vai trabalhar muito esses aspectos emocionais, assim, como é a minha relação com a comida, em que momento que eu como, qual a função da comida na minha vida, né? Eu como para me nutrir, eu como porque eu tô com fome, eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque eu tô triste, né? Quais quantidades que eu como,
como eu escolho isso, como eu posso organizar meu ambiente para facilitar essas escolhas e o processo de emagrecimento. Então, o emocional ele está sempre envolvido nisso tudo, porque emagrecer com ou sem uma medicação não é fácil, né? As pessoas idealizam um pouco e imaginam que se elas fecharem a boca, que se elas fizerem algum esforço, elas vão conseguir, mas, de fato, quando elas tentam, elas vivem um processo de muita frustração, de culpa, de dificuldade para gerenciar todas as emoções que estão envolvidas nisso e tudo aquilo que faz elas buscarem a comida. Então, a gente precisa estar de olho para esses aspectos emocionais também. Tomando, inclusive, essa frase que você mencionou ali, de fechar a boca, então, às vezes, as pessoas até falam demais, né? Ah, fulano engordou porque é assim, porque é assado e tal. Tem muitas frases populares e que elas não colaboram em nada na prática, né? Para a gente pensar assim, de uma forma mais profunda, de uma forma mais científica, né? Até mesmo, sobre esse tema. E a nossa produção trouxe para a gente aqui, para colocar na tela, algumas dessas frases e eu gostaria que vocês comentassem sobre elas também para nos ajudar a desmistificar aqui esses pensamentos. A primeira delas, é só ter força de vontade. Será que é? É suficiente? Sim ou não? Com certeza não, né? Isso. A gente está conversando aqui sobre ser algo multifatorial, ser complexo, envolver, então, questões emocionais, sociais, biológicas. Então, com certeza não é só querer. Claro. Pode falar também. E também porque a gente tem que... A obesidade, ela tem alterações, né, alterações físicas, né? Então, o tecido adiposo, ele não é meramente um tecido de reserva, não é só um... tem células, que funcionam produzindo várias substâncias e que às vezes nem sempre vai ser a forma com que o paciente deseja estar fisicamente, né, ou que vai ser melhor para a saúde. E a força de vontade, isso não é às vezes as pessoas vêm porque têm força de vontade, mas vêm vários ciclos de frustração e a pessoa realmente... No início, precisa ter um certo grau de força de vontade, mas isso não vai dizer se as pessoas vai ter ou não um sucesso no emagrecimento, né? Porque seria muito simplista dizer que é só força de vontade, porque a gente sabe que quase todos os pacientes têm força de vontade, né? Bom, eu vou ler as demais aqui, porque senão eu acho que a gente não vai conseguir falar individualmente de cada uma delas. As demais destacam o seguinte: você não pode comer isso. É aquele que às vezes está ali tentando ajudar, mas termina às vezes até sendo deselegante ou não entende bem o contexto. O outro que diz, é só fechar a boca que está resolvido, né? Outra, com a cirurgia ou caneta, ficou fácil, né? Se buscar aí cirurgia ou caneta, vai resolver. Outra, você emagreceu, não pode engordar de novo. Ou outra, só mais um pouquinho não faz mal. É aquele que fica incentivando, às vezes, a pessoa que ela diz, não, isso aqui é suficiente já, porque tem ali um regime específico. A outra, nossa, você era bem maior antes, né? E aí fica querendo dizer que já reduziu, né? E por último, que a gente trouxe aqui, agora é só manter. Agora é só manter. Já emagreceu, então é só manter que está tranquilo. O que vocês podem nos dizer sobre essas demais frases aí? Eu sei que é muita coisa, mas nos ajudem. Eu queria destacar principalmente essa última, né, do agora é só manter. A gente sabe que no protocolo de tratamento, né, para a obesidade, a fase de manutenção, ela é às vezes mais extensa do que a fase de perder peso, né? Porque é justamente a fase em que as recaídas vão acontecer, é o momento em que o paciente já não tem mais aqueles reforçadores, aquele elogio, porque as pessoas já se acostumaram com o novo corpo dele, já não elogiam mais tanto, já não falam mais, né, sobre isso. É a fase em que a gente vai abandonando algumas estratégias, né, que usava durante o período de emagrecimento. Então, normalmente, essa fase de manutenção ela é mais difícil, ela é mais demorada do que a fase de emagrecimento. E as pessoas idealizam isso, elas imaginam que elas vão precisar se cuidar por um tempo, emocionalmente, do plano alimentar, do corpo, do exercício físico, e depois, quando elas alcançarem o peso desejado, elas vão poder abandonar tudo isso. E não é verdade, né? A fase de manutenção ela é tão importante quanto e talvez mais difícil, mais desafiadora do que o perder peso. Porque essa fase de manutenção ela pode durar até mais tempo. Ok. Fred, o que você destaca pra gente? Uma das coisas que a gente vê assim, com os pacientes é a questão desse estigma e pressão social, né, sobre a questão do peso. Então,
a pessoa não só lida com isso pessoalmente, mas como é que a sociedade, a família impactam sobre isso. Então, várias coisas assim, né? Você emagreceu, não pode olhar de novo. Então, existe uma pressão muito grande e tem coisas que a gente sabe que é o esperado. O emagrecimento, ele é um processo de adaptação fisiológica que a pessoa vai ter que lidar por um tempo e a gente não sabe, assim, como é que vai ser essa adaptação, né? Só quando acabar acontecendo que a gente vai ver o que o paciente vai sentir, como é que o paciente vai responder. Então, que nem a gente fala, é um processo, porque o nosso corpo nós somos um ser dinâmico, o tempo todo nós estamos se adaptando, e o emagrecimento, ele é uma adaptação que, às vezes, o paciente sozinho não vai conseguir, né? Então, só fechar a boca para resolver isso inclusive, uma coisa que a gente vê, né, muito, e faz parte até de uma certa violência que o paciente acaba sofrendo também, né? De desmerecimento do esforço que está sendo feito. Né? E essas adaptações, elas custam tempo, né? Elas demoram e pode ser que essas adaptações elas vão ter que lidar para a vida toda, né? Porque a vida toda, todo o tempo nós estamos se adaptando a tudo, né? O nosso corpo vai se adaptando. Não é diferente com a questão do peso, né? Eu vou pedir, inclusive, perdão pela interrupção. A gente tem uma história que a gente preparou aqui para trazer para a nossa audiência que conta um pouquinho disso, sobre uma luta de uma vida toda aí em relação à obesidade. A gente vai conhecer agora a história do Marco Antônio. Ele já pesou 160 quilos e, mesmo assim, não se preocupava em emagrecer. Isso até o surgimento de problemas de saúde. A mudança de vida veio após uma cirurgia bariátrica. Então, vamos acompanhar. Esse é o Marco Antônio da Cruz. Ele é agente de combate de endemias em Cachoeira do Sul há 27 anos. E diariamente ele caminha em torno de 10 quilômetros visitando residências. Muita gente não sabe, mas essa rapidez, agilidade e passos largos tão característicos dele só foram conquistados há 12 anos. E com orgulho ele faz questão de comprovar. Hoje, com 64 anos de idade, o Marco Antônio pesa 80 quilos, mas já chegou a pesar 160. E, por incrível que pareça, ele não se preocupava com isso. Até que... assimilava de boa, porque assim o pessoal tudo, que acha que o gordinho é bonito, mas depois tu vai sentindo pra frente, entendeu? Teve consequência na tua saúde? Começou a mudar isso? Mudar, pressão alta, diabetes, e aí eu me apavorei e procurei recurso. O Marco Antônio conta que a possibilidade dele fazer e a busca pela cirurgia bariátrica começou por sugestão e insistência do sobrinho, José Quintana Freitas Júnior, de Santa Maria. Ele encaminhou todo o processo pelo convênio do IP e, em 29 de maio de 2014, fez a cirurgia que marcou um novo começo e a conquista de qualidade de vida. Mudou tudo, né? Tu tem mais agilidade para fazer, tu tem mais vontade de sair, coisa, uma roupa. Eu tinha roupa que eu não podia comprar porque era muito grande e diferente. Hoje eu posso chegar numa loja, se eu achei bonita aquela roupa, cara, vai te servir em ti, entendeu? A tua autoestima melhora. É outra vida, né? Porque tu tem, assim, tu não sente tanto, né? No caso, mais fácil para te desenvolver teu trabalho. E eu gosto de funcionar bastante. E o pessoal, tá caminhando, as minhas colegas vão, e eu saio na frente. Mesmo com a idade, a gente já está acostumado com o pique, né? Agora levinho, caminha com muito mais velocidade. Leve solto, tá louco. Bem assim mesmo. Antônio, tu imagina a tua vida hoje? Se tu não tivesse feito a bariátrica, como é que tu estaria? Como seria a tua vida hoje? Olha, eu acho que nem estaria aqui. Pelo tamanho que eu tava, tu entendeu? Eu acho que, não sei, eu acho que eu fiz na hora certa. No momento certo. Deu aquela tchan que o meu sobrinho me deu a força. Isso eu devo muito para ele. Aí deu tudo certo, aí começou a vida nova. Vida nova. Bola para frente. É isso aí, uma luta de vida, né, do Marco Antônio. A gente traz aqui como motivação para a nossa audiência, sabendo desta luta e do número de brasileiros que convivem
não é, com obesidade. Bom, nós já precisamos aqui finalizar. Vou começar com o Fred, que é especialista em endocrinologia. Que mensagem você poderia deixar para a nossa audiência, para quem está lidando com essa situação, com alguma incerteza também sobre o tema? Bom, eu gostaria de dizer que as pessoas que lidam com excesso de peso, com obesidade, que porventura estão passando por um período de desesperança, de desânimo, que isso é uma coisa que acontece, que a gente tem vários caminhos que a gente pode, né, adotar, tem vários... existem formas de tratar, de a gente conseguir lidar isso, fazer com que a pessoa melhore sua qualidade de vida. E não é porque a pessoa não conseguiu 1, 2, 3 vezes que não vai conseguir nunca, né? Então, eu convido as pessoas que vivem com isso, que estão de alguma forma de algum sofrimento físico ou psicológico, que a gente tem o que fazer e tem bastante coisas que a gente pode fazer para melhorar ali a qualidade de vida de quem lida com esse problema, essa situação que... Ok. Cíntia, para a gente finalizar, qual a mensagem que tu deixa também? Quero dizer para essas pessoas que elas não estão sozinhas, né? Embora seja um assunto muito estigmatizado, embora essas pessoas se sintam muitas vezes invisíveis ou até o foco da atenção onde chegam por causa dos comentários, existe uma rede de apoio que vai ser efetiva, né? A gente precisa procurar profissionais que possam auxiliar, a gente pode fortalecer a rede de apoio que já é existente, então a família para ajudar a lidar com isso e a mudar esse estilo de vida, a fazer aquilo que está no alcance, a buscar pelo tratamento mais adequado e eficaz para o paciente. Então, assim, tem saída, existem tratamentos hoje que são seguros, que são eficazes e que são possíveis de se manter. E a gente está aí, né, à disposição para poder ajudar essas pessoas realmente a melhorar, não só fisicamente, mas melhorar a sua autoimagem, a relação que elas têm consigo mesmo, com o seu corpo e a sua autoestima.